crucial entre uma e outra, né? Então, assim, a função da administração, a função administrativa, não sei se vocês têm um polígrafo, o que vocês têm aí? Eu não tenho. Na página. E a Mariana tem, Mariana? Alguma coisa assim? Não, eu não tenho polígrafo. Não tem polígrafo, nem abriu a página, não acessou a página do Colégio Uni, ali tu entrando com o teu CPF, tu pode acessar os conteúdos. Vai em administração, clica, né? Não, eu sei acessar, só que até então não precisou nas outras aulas, não sabia que era necessário para mim. Não é necessário. Se tu quiseres abrir, tu pode abrir, né? Não, eu abro aqui no celular, eu tô com a visão no tablet, mas eu abro aqui no celular, sem problema. Não, perfeito, tá. Só nesse sentido aí. Se quiseres, tanto tu quanto o Mike, pode acessar, porque isso é um material que é de vocês, né? Esse acesso, né? Tá bom. Tá bom. O primeiro item, né, dessa visão geral das funções administrativas é justamente o planejamento, né? Então, a gente sabe que toda organização, toda empresa, ela precisa de planejamento, né? Esse é um dos tripés, o quadripé, né? Que é a função de planejar, de organizar, de controlar, né? Essas são algumas das funções das empresas. Então, o planejamento, né? Consiste em um processo administrativo, né? Se estabelece os objetivos e as metas da empresa, né? Da organização e os melhores meios para alcançá-lo. Tem algum microfone aberto, não sei se é teu, Michael, da Mariana. É o meu. Eu acho que é o teu, né, Michael? Os meios, então, como alcançar, né, dessa organização, os recursos disponíveis, né, é tido como a primeira função administrativa devido à tamanha importância, né, de envolver a solução do problema na tomada de decisões. Então, a primeiro, né, item, a primeira função é justamente o planejamento, né? Isso a gente não pode esquecer. Toda empresa precisa ter um planejamento, né, que é a forma como ela está calcada, está planejada, né, para atender uma expectativa que da empresa, que é o seu objetivo, tá? Então, essa é a primeira função administrativa. A segunda função administrativa é o controle, né? É necessário, tanto na administração pública como na administração privada, na particular, fazer o controle. Então, qual será esse controle? Bom, o controle de tudo aquilo que envolve, né, o produto da empresa, os serviços da empresa. Então, eu preciso saber, vamos colocar aqui, físico, né? Então, se for algum material físico, eu preciso saber aquilo que eu compro, né? Aquilo que entra, aquilo que sai, é preciso um controle. Hoje, esses controles, eles se dão através de programas de computador, tá? É bem tranquilo. Agora, é importante também saber que o controle precisa ser físico também, tá? É preciso ter um controle presencial. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem um controle, isso a gente já viu em pequenas empresas, até mesmo aqui no município, tem um controle dentro do computador e lá onde ficam os estoques, onde ficam os materiais que saem da empresa, né, muitas vezes eles não fecham com aquilo que está no computador. Então, eu preciso confrontar, né, o físico com aquilo que está no ambiente do computador para título de controle, tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que de repente, no meu computador, eu tenho a saída de tantos objetos, de tantos janelas, de tantos bola de futebol, de tantos não sei o quê, e lá no meu estoque saiu mais do que isso, ou seja, algumas saíram caminhando, né? Não sei se me entendem. Então, quer dizer, de repente, o material pode estar se desviando, vamos dizer assim, de forma, pode ser até fraudulenta, e pode também haver uma saída equivocada de materiais, um erro, né? E estar saindo, vamos dizer assim, materiais, né, da empresa, e no meu controle eu não tenho essa informação, e essa informação, portanto, precisa ser física, ou seja, eu tenho que constantemente verificar se lá existe a mesma quantidade que está demonstrada aqui no meu ambiente do computador, certo? Então, essa aí é uma das formas de controle, né? Diz aqui, ó, o controle estratégico, né? É um controle que tem duas finalidades.
acompanhar e avaliar o desempenho das organizações na realização de sua missão e acompanhar, e eu falava aqui do controle de estoques, esse controle aqui é o controle estratégico, tá? Que é acompanhar se a empresa realmente está atingindo o seu objetivo, dentro daquilo que ela se propôs, né? Uma vez que ela tem aqui um planejamento, né, e tenha uma missão, tem que ver se ela está sendo cumprida. Então, tem o controle estratégico, aquele controle que eu falei era o controle de estoques, né, que é a saída e entrada de materiais. O controle estratégico, né, se a organização está realmente atingindo os seus objetivos, o desempenho da empresa, né, isso é uma avaliação que tem que se fazer. Controle administrativo ou tático, né, as áreas funcionais da organização, ou seja, os departamentos, o nível intermediário ou departamental, possibilitando a tomada de decisão. Então, a empresa ela vamos dizer assim, formatada, né, com departamentos, departamentalizada, como é o caso, por exemplo, da Brahma em Viamão. Se a gente for ver, ela tem vários produtos, e esses produtos estão em departamentos. Então, cada departamento é responsável por um determinado produto, né? Então, se eu quiser saber acerca do produto X, eu tenho que me dirigir àquele departamento. E é importante que esses departamentos eles conseguem ter esse controle. Se fosse uma coisa que todo mundo fizesse, não fosse departamentalizada, eu não saberia a quem me reportar, entendeu? No quesito chefia, né? A quem eu vou me reportar? Da onde que saiu? Quem fez, né? A gente não... Numa empresa onde há departamentalização, ou seja, cada departamento cuida de uma determinada atividade, de um determinado produto, né? Certamente eu consigo localizá-lo e saber de onde partiu, né? De onde partiu um produto, se eu teve algum problema aqui, esse mesmo produto eu sei, né, com quem eu posso resolver, tentar resolver, né? Então, essa é uma forma equilibrada de se gerir uma empresa, né, que é departamentalizando, certo? Mas também tem que ter cuidado para não departamentalizar demais, senão fica que nem na nossa casa, a gente faz um cantinho para colocar algumas coisas, depois faz um cantinho para colocar outras coisas, depois mais um cantinho, mais um puxadinho, quando vê a gente tem, né, vários daqueles lugares, né, onde a gente está depositando objetos e coisas que a gente não está usando, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? Departamentalizar, mas não demais para poder ter um olhar, ter um controle sobre o todo, né? Então, o controle administrativo, já falamos estratégico, administrativo, o operacional, voltado às atividades de qualquer área funcional, aos recursos utilizados na realização, é direcionado a curto prazo e acaba a cada operação em separado. Então, esses são os recursos que são empregados, né, na operação, os recursos operacionais, ou seja, são as máquinas, né, são os utensílios, né, são tudo aquilo que é utilizado para fazer com que se consiga processar um produto, né. Estabelecimento dos padrões de desempenho, né, é a busca pela referência do melhor padrão de desempenho, a melhor maneira de se fazer as atividades de modo a alcançar o que está contido no planejamento, tá? Padrões de desempenho, né? Como é que nós vamos atuar, né? Então, tem uma padronização para se chegar ao produto propriamente dito, né? Então, é um padrão de fabricação, de desempenho, tá? Depois, a mensuração ou desempenho, né? O controle. O controle é avaliar e mensurar como a organização realiza suas atividades. Mensurar o desempenho envolve medidas quantitativas e qualitativas. A forma como será medida é crucial para que se obtenham as informações necessárias. Essa é a mensuração do desempenho, né? A questão da quantidade e a qualidade, né? Não adianta ter quantidade, né, se não houver a qualidade. Tem que ver se essa relação quantidade e qualidade ela está, né, vamos dizer assim, né? Ela está equilibrada. É aquilo que nós falávamos, Michael, naquela aula, em que eu falei daquelas empresas que possuem universidades na sua estrutura, né? Que é justamente para saber se o produto sai de acordo com aquilo que foi organizado. Então, não só de forma quantitativa, porque aí tu vai colocando de qualquer jeito, e uns recebem e outros não recebem. Alguns produtos têm alguns itens a mais do que o outro, sendo que, na realidade, deveriam ser o mesmo. Isso
precisa ser controlado, né? Que é a quantidade em relação à qualidade, tá? Ele deve sair, né, como foi planejado, com o mesmo resultado, né? Com as mesmas quantidades, tá? É o caso que nós falávamos aqui, Mariana. Nós falávamos dos fast food, por exemplo, né? Eu dei o exemplo do Michael, que é aquela situação em que eles fazem um lanche, né? E aquele lanche sai com as quantidades, eles têm todo um estudo em relação àqueles produtos. Então, ele sai com a quantidade tal de cada item daqueles ali, eles, né, já se sabe o quanto vai se colocar no lanche, tá? Então, eu não posso botar, se é 3 folhas de alface, eu não boto 2 ou nem boto 4, eu boto 3 folhas de alface. Eu boto tantas rodelinhas de tomate, eu boto tantos de ketchup, tantos de mostarda, entendeu? Então, eles fazem um estudo prévio, treinamento, para que não saia assim a moda louca, vai. Outras não tem essa mesma concepção, não é que esteja errado. Se bota um pouco mais, um pouco menos. Não é o caso desses aí que tem uma universidade. Tem empresas que, nas suas estruturas, os funcionários estudam. Tem alguém lá para lhes passar todas as... como se fosse uma sala de aula, né? Como é que surge o produto, como é que deve ser colocado, né? Inclusive, eu falei para o Mike que tem empresas que esses lanches, né? Eles chegaram a um gosto, mais ou menos um gosto comum, né? Um gosto que é quase de todos, né? Porque a gente, claro, sabe que as pessoas têm gostos e preferências diferentes, mas conseguiram chegar à maior quantidade possível de pessoas, e a maior quantidade possível de pessoas gosta exatamente desses lanches como eles estão colocados no mercado, né? Esse é o gosto quase que popular, quase que total das pessoas. Então, depois nós temos aqui a avaliação, o feedback, que é a devolução, né? Que é o diálogo, que existe a troca de informação. Fase na qual o desempenho é medido e acompanhado como padrão. Daí resultará 2 resultados. O desempenho satisfará os padrões ou não. Tá? No segundo, aplica-se a ação corretiva necessária. Então, se algo não está indo bem, é preciso feedback, né? É preciso que alguém, em algum momento, né, se reporte aos seus superiores para dizer que determinado produto, determinada situação, não está saindo como foi estabelecido, como foi delineado, tá? Esse é o chamado feedback, que é aquela troca, né, de informações, né? Aquela devolutiva que a gente faz. A função administrar de organizar, né? A função administrativa de organizar. A organização como função administrativa consiste em desenvolver métodos apropriados de melhor dispor recursos, né? Não só matérias, como também recursos humanos necessários ao alcance dos objetivos da organização, de acordo com o plano estratégico. Sendo assim, a função administrativa de organizar está relacionada ao ato de planejar, tá? Então, organizar e planejar são coisas diferentes, né? Primeiro eu planejo, o que eu vou fazer? Depois, então, eu organizo, né? Eu vou organizar. Então, planejar e organizar também estão intimamente ligados, né? Eu planejo e depois eu organizo. E depois eu controlo para ver se eu estão dando o resultado que se esperava, né? Isso é extremamente importante. Então, a função administrativa de organizar. O processo de organização passa por 5 fases. Passa pela análise dos objetivos, pela divisão do trabalho, né? O trabalho nessas empresas, nessas corporações, eles são divididos, né? Em setores, são divididos em repartições. A definição de responsabilidade, né? Quem é responsável pelo quê? A definição dos níveis de autoridade, quem comanda o quê, quem delega ordem a quem. Isso é extremamente importante, né? Então, eu tenho que me reportar a quem? Ao meu imediato, né? Ao meu chefe imediato, que, por sua vez, irá se reportar ao chefe dele também, né? Mais próximo, mais imediato. Desenho da estrutura organizacional. O desenho da estrutura organizacional, nós vamos chamar aqui, né? Que são aqueles organogramas, tá? É importante ter um organograma, né? O organograma, geralmente, ele é
são aqueles quadradinhos, né, que vão se interligando, né? Então, no topo, geralmente está o comando, está a chefia, e ele vai distribuindo, né, para setores que têm, vamos dizer assim, uma interferência menor. Agora, isso tem que ter cuidado, né? Porque esse sistema de organização, através desses quadradinhos que eu estava falando, né? Que mostram uma hierarquia, ele serve para determinadas organizações, tá? Não são para todas, porque são estão mais relacionados a chefias, a estruturas que são chefiadas, a estruturas militares, a estruturas episcopais, que são essas de igreja, tá? Eles têm um organograma que ele é mais centrado, né? Em que aquele que está na ponta, que é o chefe, que é o proprietário, que é o diretor da empresa, ele está acima de outros funcionários que acabam sendo vistos como menos importante, o que está errado, que está equivocado. Mas para aquele, por exemplo, no conjunto, numa organização militar, ele serve. Isso quero lhe fazer entender. Porque na organização militar eu tenho o comandante-geral, né, o subcomando, e vou passando por todas aquelas etapas de chefia, né, de graduação. Tudo bem, ele não está, ele fica bem dessa forma como está, porque lá existem valores, não, mas existem níveis, né, diferenças que fazem parte daquela estrutura, que é a estrutura, por exemplo, militar. Mas hoje, numa empresa, não dá para fazer isso aí. De hierarquia. Oi? Uma hierarquia. O militar possui hierarquia, né? A brigada possui hierarquia, e esse modelo de organograma, aquele poder de chefia, ele serve, ele não está errado. Dentro de uma empresa, não é que ele esteja errado, mas ele não é o mais adequado, vamos dizer assim. Porque numa empresa, eu não posso tratar aquele que está lá na portaria, aquele que ajuda na limpeza, aquele que tem uma tarefa que é tida não tão valorizada, né, no nosso país, principalmente na nossa cultura, né? Na realidade, eu teria de fazer um organograma que ele fosse mais holístico. Não sei se vocês me entendem. As funções, elas se interligam, elas se conversam, entendeu? Eu não posso diferenciar, porque eu preciso daquela pessoa lá da ponta, né, para que a empresa obtenha resultado. Então, a atividade que alguém exerce, isso a gente deve saber, deve ficar claro, ela não é menor, né? Ela não é menor. Se eu não tiver guarda no banco, eu não consigo abrir o banco. Então, eu não posso achar que o gerente ele é mais importante que o guarda. Embora, hierarquicamente, né, o gerente é aquele que tem uma tarefa diferente, né, porque tem a tarefa de administrativa, de comando, em relação ao guarda que faz a segurança, tá? Mas eu quero dizer que são estruturas diferentes. Então, assim, esses organogramas de empresas hoje, eles são mais holísticos, como eu disse, né? Eles não são tão piramidal, assim, em forma de pirâmide, né? Eles são mais circulares, vamos dizer, esféricos, em que poderíamos colocar aquelas bolinhas que vão se interligando, que todos conversam com todos, tá? Porque essa é a forma, então, de se organizar mais nos dias de hoje, vamos dizer assim, em que há uma organização mais democrática, tá? Agora, não vão confundir democrático com o fato de não poder, vamos dizer assim, não entender que alguém tem que comandar, né, evidentemente. Depois nós temos no 1.4 a função administrativa de direção, né? Para as funções administrativas de planejar, controlar, organizar, e aí gostaria que vocês anotassem isso aí, né? A função administrativa de direção, que são planejar, controlar, organizar, né? E ainda, na realidade, faltou um aqui que é direcionar. Vamos de novo. Planejar, direcionar, controlar e organizar. São 4, tá? Não é um quadripé. É
É um quadro completo. Tá? São 4 funções. Eu até eu fiz uma colinha, uma forma de decorar isso aqui, e eu vou planejar, organizar, aí depois direcionar, e controlar com o DICO, né? É uma forma de eu poder lembrar, planejar, direcionar, organizar, né? É uma forma de poder saber quando precisar, onde são esses pontos. A administração é a base da administração, essa função administrativa. Depois nós temos aqui uma outra citação que é bastante importante. Assim surge o papel da direção como função de guiar as atividades, né, dos membros da organização nos rumos adequados para o alcance dos objetivos organizacionais e pessoais de seus membros, que a Venato, né, é o que citou essa frase aí. A direção não é uma função exclusivamente centralizada no topo da hierarquia, aquilo que nós falamos, assim como as demais funções, essa também se distribui nos 3 níveis organizacionais, cada qual com suas competências, né, recebendo nomes específicos. Direção, aplicada a um nível institucional, genérica, direcionada a longo prazo. Depois nós temos a gerência, aplicada a nível intermediário. E mais abaixo nós temos a supervisão, aplicada ao nível operacional. Supervisor é aquele sujeito que está, né, verificando se estudo, como é que está o andamento do trabalho, supervisionando se aquilo que foi planejado está sendo realizado. No segundo nível, né, no intermediário, nós temos ali a gerência, né? Então, também ela gerencia os demais setores e a direção, né, está no topo, então, né, é ela que vai controlar os resultados a longo prazo, tá? Então, está aí uma das fases, né, uma das estruturas da organização, né, do processo organizacional das empresas, tanto públicas quanto privadas, lembrando sempre, né, que a finalidade da pública, né, se diferencia da privada, né, justamente pelos objetivos, né? Uma objetiva o lucro e a outra não objetiva o lucro. Inclusive, a empresa pública, muitas vezes, ela trabalha de forma deficitária, né? Mariano, tu tá, acho, com teu fone aberto, né? Tá. O pensamento sistêmico da administração, o sistêmico, né, dá para dizer que é aquele gráfico que eu estava tentando colocar aqui, né, que ele é global, que ele é uma forma de circunferência sistêmica, olhar o todo, né, todos os braços da administração. Ou seja, o dia a dia de uma empresa consiste em um grande fluxo de informações com a circulação de muitos e diversificados dados, né? Esses dados podem ser internos, gerados pela própria empresa, como também dados externos, advindos, por exemplo, do mercado financeiro. São as interferências internas e externas, né? Como, por exemplo, né, as medidas governamentais e mesmo dos concorrentes, né? Nesse quesito, o desafio do administrador é saber como lidar com esses dados, extraindo deles o maior benefício possível para a organização. Ter uma visão sistêmica desse processo pode ser um diferencial significativo no desempenho da tarefa. Mas o que vem a ser, então, essa visão sistêmica, né? É a visão do todo, né? Nós precisamos, primeiro, saber como está o mercado em termos, vamos dizer assim, como está a economia naquele momento, né? Como é que está a economia no sentido da gente poder lançar recursos ou não, né? De adquirir produtos ou não, de fazer, vamos dizer assim, de produzir, né? O quanto nós vamos produzir, para quem nós vamos produzir, né? E para quem nós vamos também, e quando nós vamos obter através dessa produção. Então, toda essa estratégia da empresa, né, passa por essa função sistêmica, né? Aí a gente vai avaliar o mercado econômico, como é que está, para fazer o investimento nesse momento, as interferências, né, de legislação, que são externas, né, que são
geralmente são governamentais, que é a questão de tributos, né? Então, esses dados, saber avaliar esses dados é realmente ter uma visão sistêmica. Vamos trazer para o grosso modo, trazer para o nosso dia a dia, né? Uma pessoa, quando é empreendedora, que ela tem um mercado, que ela tem uma atividade, uma visão sistêmica por parte dela seria ela saber que é o seguinte, ó, as pessoas não estão comprando mais esse produto do que aquele, tem uma crise momentânea, né? Então eu preciso ter cuidado, eu preciso comprar bem para produzir e obter um lucro, eu tenho que diminuir ou posso aumentar minha margem de lucro, tudo isso tem que ser avaliado, né? Isso é uma visão sistêmica, vamos dizer assim. Diz aqui um Peter Senge, que é um pensador, ele declara que dominar o pensamento sistêmico é vital para a realização pessoal e o sucesso dos negócios em um mundo em constante mudança, né? Claro que a gente sabe que com a globalização, nós já falamos, né, Michael? Esse mundo, ele sofreu muito, esse mundo econômico, a atividade econômica mundial, ela sofreu várias interferências e a mudança, ela é constante, né? Ela muda o tempo todo. Então, há muitas interferências, né? Porque o mundo hoje está todo conectado, né? As economias estão conectadas e logo é importante se entender como isso funciona, né? Porque as mudanças são constantes. Então, uma empresa, seja uma empresa grande, uma grande empresa, ou seja uma empresa pequena, ou seja uma atividade do dia a dia nossa aí, autônoma, ela precisa estar constantemente sendo avaliada, né? Porque, como diz o próprio material, as mudanças são constantes e não há muito tempo, né, para a gente perder, vamos dizer assim, em relação à mudança. À medida que é preciso fazer alguma transformação, nós somos quase que obrigados a fazê-las, né? Eu preciso estar adaptado a este mercado. O mercado está pedindo que eu tenha tal comportamento, que eu tenha tal produto, que eu tenha tal situação para atendê-lo, né? E eu preciso ter aquilo, eu preciso me modernizar, eu preciso estar de acordo com o contexto que está sendo vivido, sob pena de ficar para trás. E quando eu me der conta, não, às vezes não dá mais tempo. Não dá para dizer assim, eu vou fazer depois eu faço, eu modifico, não. Porque aí, como Fórmula 1, tu já tomou uma volta e daqui a pouco vai tomar a segunda volta e a terceira volta, e aí não vai mais estar competindo, né, dentro do mercado, tá? E auxilia, né, esse pensamento sistêmico, né, na explicação da realidade, busca constante na vida do ser humano, ao dividir o todo em partes e determinar ênfase na abordagem a essa mesma realidade, por mais complexa que ela seja. Mas o pensamento sistêmico vai além, né? E propõe o caminho inverso simultaneamente. É preciso recompor as partes e vislumbrar o todo. O que ele está dizendo, né? Se a gente tem a gente deve primeiro dividir em partes, né? Aquilo que a gente a organização da gente, a estratégia da gente, dividi-las em partes. Depois, unificá-las, né, no todo, né, fazer o caminho inverso. Né, porque a gente tem um todo, e quando se tem um todo, é difícil da gente fazer uma avaliação, de fazer uma projeção. Então, se a gente conseguir, primeiramente, realizar em partes, e depois reunificá-la, para poder entender, né? Eu não consigo, numa empresa, tomar uma atitude, eu posso tomar uma atitude drástica e essa atitude pode interferir em outros setores, né? Em outros departamentos. Então, portanto, eu tenho que saber se, à medida que eu tomar essa decisão de modificar uma parte, eu preciso depois unificá-la no todo para poder entender, tá? Além disso, a visão sistêmica do mundo auxilia a percepção de intensos processos de mudança que atualmente ocorrem nos mais diversos segmentos da vida das organizações. Muitas vezes, enquanto estamos estudando, ou até mesmo nas reuniões periódicas das organizações onde atuamos, ouvimos falar sobre análise global, né, e a interação do todo. Mas será que é fácil, né, compreender a incorporação
só acontece quando existe a sistematização das forças aliadas, projetando o melhor funcionamento da empresa. É uma pergunta, né? Parece um tanto confuso tudo isso? Sim, né? Parece muito confuso. Precisamos, então, do movimento para dar dinamismo aos processos internos e externos. O exemplo real é como o nosso cliente precisa de nossa proatividade, né? Proativo, né? Ou seja, agir antes, né? Agir antes, né? É se colocar à disposição, né? Se antecipar aos fatos, né? Aliás, são eles que fazem nossas potencialidades serem demonstradas e aperfeiçoadas, né? Pois nos remete ao desafio de ser influenciadores, né? Vivemos uma época aí de influenciadores. Nós, claro, não vamos ser influencers, né? Não é o nosso objetivo, não é o meu, acho que não é o da Mariana nem do Michael. Mas aqui, ó, quando a gente tem um produto e este produto é bom, a gente tem que exercer a nossa influência sobre o nosso cliente, né? Precisam de nossa persuasão, né, que é o convencimento, acompanhado do marketing que demonstra a qualidade que estamos oferecendo e que, consequentemente, comprova, né, a transparência e a excelência dos processos corporativos. Quando se tem um produto bom, né, é necessário que também se tenha uma pessoa que esteja, vamos dizer assim, qualificada para apresentar esse produto. Eu tenho uma palestra do Eduardo Tevo, um livro do Eduardo Tevo, que ele diz o seguinte, né? Até mesmo um refrigerante como a Coca-Cola, que vende muito, né? Que é tomado por muitas pessoas, por quase toda a população mundial já provou o refrigerante, muitos tomam no seu cotidiano. Ele sendo tido como um bom refrigerante, a gente pode estragar esse mesmo refrigerante. Só servir esse refrigerante no verão, por exemplo, né, principalmente no verão, servi-lo quente, por exemplo, né, ou sem estar gelado, ou gelado adequadamente, a gente pode fazer com que o cliente não goste, né? Então, é evidente que precisa muito de diferença, mesmo que o produto seja bom, porque nós precisamos saber também oferecê-lo, apresentá-lo, né? E quando um produto é bom, e não estou falando aqui no caso da Coca, porque ele citou, mas qualquer produto seja uma roupa, seja um calçado, seja um automóvel, né, um eletrodoméstico, nós temos que saber apresentá-lo bom. Não adianta ele ser bom se nós não conseguirmos fazê-lo, né, o nosso cliente se convencer de que aquele produto é um produto que vai satisfazer a sua necessidade. E partindo daí, também dá para se dizer que o melhor produto para o nosso cliente, o melhor produto para um cliente é aquele que preenche a satisfação. Por isso, a nossa forma de persuasão, de convencimento, não é dizer para o nosso cliente o que ele tem que adquirir, e sim de perguntar para ele o que ele está precisando. Né? A pergunta é essa: o que o senhor está procurando? O que a senhora está procurando? Eu estou procurando um celular que tenha isso. Pois bem, aqui eu tenho 3 modelos que tem isso que a senhora está procurando. Entendeu? Então, a gente não vai empurrar para o cliente um produto, a gente vai apresentar um produto para ele. E a partir dali que a gente colocar que tem esses 3, a gente vai começar a ter uma coisa que é fundamental, que a gente tem o conhecimento, né, para saber verbalizar, para saber dizer como funciona aquele produto, quais são as vantagens daquele produto para o nosso cliente, tá? Sem dúvida alguma, essa é uma função de influenciador, né? Da mesma forma, podemos citar os processos de informação das organizações que crescem em um ritmo desenfreado e são catalisadores de soluções, não apenas para um setor corporativo, mas por vários deles, né? Estamos falando aí da implementação de processos facilitadores que transcendem oportunidades, além de representar a utilização de ferramentas como significa transformação na multiplicação de informações, né? E a palavra multiplicar, né? Sabe-se que falar de sistematização sem abordar o aspecto do conjunto, estruturas e objetivos predefinidos. Então, hoje existem vários mecanismos, né, para se multiplicar essas informações, essas interações, e um deles é o marketing, né? O marketing é uma ferramenta, ele nem é uma ciência, ele é uma ferramenta que serve para alavancar um produto, né?
Ele serve para manter um produto o máximo possível, vamos dizer assim, no topo, né, do mercado, né, na prateleira, no lugar mais alto de uma prateleira, né, ou seja, que seja um objeto de desejo do público consumidor, do seu público-alvo, tá? Essa é a função do marketing, né? De alavancar um produto, de erguer um produto e mantê-lo o máximo de tempo dentro do mercado. Por que eu digo máximo de tempo? Porque os produtos, né, eles também entram em declínio, eles também se defasam, né? E às vezes eles saem e voltam com uma outra roupagem, né? Agora chegou o novo sabão em pó, o novo detergente, né? O novo produto de limpeza, assim vai, né? Na realidade, eles não são novos, né? Eles vêm com uma outra roupagem, né? Com a outra embalagem, né? E com o nome de novo. Agora, a gente, como consumidor, a gente tem que desconfiar, né? Às vezes a pessoa diz, fechou ali, agora abriu e está sob nova direção, né? É muito comum a gente ouvir essas placas de publicidade dizendo agora sobre nova direção. Bom, sobre nova direção tudo bem, tem que saber se a qualidade, né, do produto, do serviço oferecido, ele continua sendo bom, né? Ele é de boa qualidade, tem que ser de boa qualidade, senão não adianta, né? Trocar a direção, não mudar a mentalidade, não mudar a concepção, de nada vai adiantar, né? Questionamentos que são comumente usados, né? Alguns questionamentos que são usados no dia a dia, como fazer valer a visão da empresa no que diz respeito a qualquer tomada de decisão, como fazer valer a visão da empresa, então, a respeito de qualquer tomada de decisão, a base de sustentação da organização é comumente avaliada, compreendendo e interpretar todos os processos organizacionais, a cultura organizacional está alinhada com a percepção dos seus colaboradores, tem dos sistemas corporativos? Diante das perguntas, podemos diagnosticar que é possível nos movimentarmos com a destreza necessária quando não conhecemos o espaço onde iremos atuar, né? Então, é importante se fazer esses questionamentos para sabermos, entendermos o mercado, vamos aqui fazer a tradução, né? O mercado que estamos atuando, né? O nicho de pessoas que estão propensas a adquirir o nosso produto, né? Porque o nosso produto, qualquer serviço, ele, evidentemente, não é para todos, né? Ele é direcionado para um conjunto, particularmente para um conjunto de pessoas que têm interesse em consumir determinado produto, aquele determinado produto, tá? Então, nós temos que entender onde é que está o nosso nicho, né? Eu não posso sair oferecendo um produto onde eu não tenho a possibilidade de vendê-lo, né? Vendê-lo por várias razões, não só razões relacionadas ao preço do produto, mas também ao público-alvo, né? Para quem eu vou vender? Para quem eu vou vender sacolé, Michael? Para quem eu vou vender principalmente sacolé? A maioria das vezes a gente vai vender para crianças, né? O sorvete, então. O idoso gosta muito de sorvete, né? Eu vou vender o sorvete onde? Eu vou vender o sorvete no inverno? Não, né? Estrategicamente, nós vamos viver nos momentos quentes, né? Evidentemente. Agora é uma época de quentão, né? Agora é uma época de alguns produtos que estão associados ao inverno, né? Então, veja, se tu és uma empresa, tu pode dizer, mas isso aí é óbvio, né? É óbvio, mas às vezes não acontece, né? Agora, tem produtos que são sazonais, né? Que são por estações. Água mineral a gente bebe quando mais? Né? Vai beber mais no verão, evidentemente, né? Vou vender amendoim quando? Amendoim vendo quando? Mais eu vendo, né? No inverno. Pipoca, mais no inverno. Quentão, vinho, mais no inverno. Né? Então, são coisas mínimas que, às vezes, um empresário, um comerciante, ele não tem essa visão sistêmica, né? Para quem eu vou vender? E onde eu vou oferecer esses produtos? Eu não posso oferecer um quentão numa escola, né? Não devo, né? Eu não posso oferecer um produto
um público que não tem geralmente interesse em consumi-lo. Então essas são visões mínimas, mas que um empreendedor, né, uma pessoa que está atuando numa administração precisa ter. E às vezes não tem, e a gente vê no dia a dia que não tem, né? As empresas, elas às vezes acabam tendo insucesso, mas por não entender esses mecanismos do mercado, por não fazer essa leitura. Essa leitura também, essa percepção, ela é importante, né? Por isso que dizem assim, aos portugueses, eles são comerciantes, porque eles têm essa visão de comércio, têm essa cultura, né, do comerciante, do empreendedor, né? De poder entender o mercado, o que as pessoas estão necessitando, né? Na corrida do ouro, lá nos Estados Unidos, Mariana, não sei se a Mariana está por aí, na corrida do ouro nos Estados Unidos, quando estavam lá explorando, né? Tá aí, ó, tá lá, teu guarda lá. Não é meu, é do vizinho. Do vizinho, viu? Eu não vim em casa, ele disse assim, por que não em O meu tá casa? Em casa. O teu tá quietinho. Na corrida do ouro nos Estados Unidos, tá? Ali por 1850 começou a exploração daquela região da Dakota, onde tinha muito ouro, né? Houve uma corrida, né? Se chama Corrida do Ouro. O Levi Strauss, que leva o nome da calça jeans, né? A Levi's, é o Levi Strauss, né? Que leva o nome da calça jeans até hoje. Ele pensou o seguinte, ó: o pessoal está retirando ouro, né? E eu tenho que oferecer um produto. O que ele fez? Ele ofereceu ferramentas, baldes e a calça jeans, aquela calça de lona, né? Uma calça resistente, para o pessoal trabalhar na retirada, na extração do ouro, né? Na mineração. Então, essa calça, que foi chamada de calça americana por muito tempo, ela é uma calça que foi desenvolvida para essa atividade aí, para uma atividade mais bruta, assim, uma atividade de extração de minério, né? Que era o caso do ouro. O que tem de importante nisso? Tem a visão dele, né? No sentido de que ele pensou, o que eu vou vender lá para os caras que estão extraindo ouro? Não posso vender um paletó, uma gravata, né? O que eu vou vender para os caras? Um balde, eu vou vender ferramenta, eu vou vender luvas, eu vou vender uma calça resistente, porque eles possam trabalhar. Então, olhando hoje, a gente diz, mas isso é lógico, né? Sim, mas na época em que ele concebeu isso, e até nos dias de hoje, a importância que tem da pessoa ter esse olhar, né? Esse olhar sistêmico, né? Então, veja bem, são coisas simples, né? Não precisa ser coisas complexas, né? Para fazer acontecer, né? Então, aqui continuamos, né? Continuo aqui. Onde é que eu parei aqui? Aqui. Podemos, inclusive, dar um exemplo aqui, né? O pessoal cita aqui um palestrante abordando um assunto de empreendedorismo, né? Com explanações simplistas sobre os seus princípios, esquecendo, no entanto, de realizar paralelos ou expor vertentes, né? Que serviriam de discussão para o assunto. De que adianta termos uma apostila nos conceitos se não sabemos aplicá-los? É verdade. Como seria viver em um mundo com falta de pessoas inovadoras, criativas ou determinadas ao alcance de objetivos pré-definidos? Seria possível vivermos neste filme em preto e branco, né? Realmente não. Aliás, a previsibilidade não faz parte do encadeamento, né? De possibilidades que representam o exercício da flexibilização. Sempre lembrando que os colaboradores devem representar os principais recursos, né, de investimento da organização, partindo do princípio de que os resultados são determinados principalmente pela forma como o capital humano é conduzido na compreensão dos seus interesses e de que seus interesses estão alinhados com os da empresa. Isso aqui é importante, o capital humano, né? A gente sabe que há uma desvalorização do capital humano, mas que também o capital humano às vezes não se ajuda, né? O que a gente tem que entender é que a empresa é uma extensão desse capital humano, né?
eu sou, vamos dizer assim, aliás, eu sou uma extensão da empresa, eu represento a empresa, tá? Quando eu estou oferecendo um produto, né, às vezes o colaborador, o funcionário, ele está desprezando o produto da empresa, ele está jogando contra a empresa e contra ele mesmo, né? Porque ele deveria ser a extensão da empresa. Então, isso denota para qualquer um de nós, se a gente for observar, que ele está sendo, no mínimo, vamos dizer assim, não usar esse termo, mau caráter, né, em relação ao seu procedimento com uma empresa. Porque quando eu estou ali, vamos dizer assim, eu me coloco à disposição de uma pessoa, nessa representação da empresa eu tenho que colocar, né, evidentemente, uma satisfação do meu cliente através de um produto, de um serviço, né, que eu vou alcançar, que eu vou ofertar. Então, o sucesso da empresa está intimamente ligado com o seu capital humano, né, com as pessoas que cercam essa empresa. E a gente vê hoje que as empresas estão buscando gente qualificada, viu? Mesmo as lojas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, né? Enfim, eles estão buscando pessoas que tenham formação em administração, por exemplo, comercial, né? Administração no comércio, né? Então já tem aí os cursos de tecnólogos, né? Que são de 2 anos, e eles já estão buscando um pessoal que tem não que a formação acadêmica vá dar para essas pessoas melhores condições, vai dar, né? Mas não vai deixar elas acima dos outros, né? Mas vai manter, vamos dizer assim, um nível de atendimento, de concepção, de realização, um nível de satisfação do cliente um pouco melhor, com certeza, né? Porque as pessoas vão ter um conhecimento e, claro, já vem implícito um treinamento também, né? Então, é melhor porque o grau de satisfação do cliente vai melhorar, vai aumentar e, consequentemente, os resultados da empresa também serão melhores, sem dúvida, né? Então, ainda tem 2 colocações a serem feitas, né? Não existe aqui sustentabilidade sem capacitação, desenvolvimento e mudanças pautadas na melhoria contínua, tá? Melhoria contínua dos processos, né? E na qualificação das pessoas. Não há visão sistêmica sem dinamismo, sem coletividade e quebra de paradigmas, tá? A gente vê hoje aí que as empresas, se vocês observarem, Michael e Mariana, as propagandas que estão veiculadas hoje na televisão, vocês prestem atenção, principalmente nessas que dizem respeito a comunicações, né, que é da Vivo, da Oi, da Claro, elas estão, das NET, né, elas estão direcionadas para um público-alvo. Um público-alvo, ele não está preocupado com o vovô, né, ele está preocupado com o jovem, ele está preocupado com a diversidade, ele está preocupado em atender o contexto. E não está errado, não estou dizendo que está errado. Ele está atendendo a um conjunto de pessoas que podem adquirir o seu produto e que adquirem o seu produto. Então, eles têm um estudo, né? As empresas, evidentemente, elas possuem pesquisas. Elas sabem para quem direcionar os produtos delas, né? E sabem que determinado nicho de pessoas até pode consumir, mas não é o foco central. O foco central é em determinado grupo de pessoas, determinado grupo de tipo de renda, determinado sexo, né? Tudo está relacionado, né, a determinadas categorias. São mais as mulheres, são mais para os homens, são mais né, para determinados grupos. Então, evidente que isso faz parte de um estudo, né? Não é colocado... Dia dos namorados agora, desculpa interromper o senhor. Não, pois tá meio parado aí, hoje tu não tá verbalizando. Não, é para não atrapalhar a aula. Não atrapalha nada. Né? O senhor viu que teve bastante propaganda da LGBT, né? Casal gay. Exatamente. Viu? Isso Muito... não tinha, o quê? Há 2 anos atrás, agora tá tendo. O Boticário, né? Tá nessa linha. A Natura tá nessa linha. Inclusive, 2 homens havia ali, né? Não, na verdade, eu nem vi ali na propaganda, eu vi mais o LGBT, né? Exatamente, eu também vi mais, foi o LGBT. O que acontece,
Acontece que eles estão entendendo o mercado, né? E outra coisa, as redes de hotéis também, hoje, elas já estão propiciando tanto para os LGBTs, quanto para também os hotéis, né? Para atenderem animais também. Essa questão do pet está muito em voga, né? Então, assim, os hotéis, o que eles pensaram? Pô, vou perder meu cliente porque tem um espaço, vou criar um espaço pet, né? Assim como tem espaço kids, hoje tem espaço pet. Realmente. Esse é um nicho também, é um nicho, né? É uma leitura que se fez do mercado, né? Uma outra coisa também nós temos que ter em mente, cuidador de idoso, né? Surgiu agora cuidador de idoso, há bem pouco tempo a gente não ouvia se falar em cuidador de idoso. Tinha pessoas que cuidavam de pessoas idosas, que se dizia até de forma bem grotesca, né? Cuidar de velhos, né? Estava errado, claro. Mas se usava isso, mas não se usava assim, cuidador de idoso, né? Hoje existem cursos, né, para essas pessoas, mas por que disso aí? É aí que a gente tem que entrar. A gente tem que entrar aí, por quê? Porque a nossa população, segundo o IBGE, ela envelheceu muito. Nós estamos vivendo hoje num país de idosos, tá? Mais de 50% da população é idosa. Então, é um outro mercado. E o que o mercado pensou? Se eu tenho 50% que é idoso e 50% que está entre adultos e jovens, né? Veja bem, aí se divide em adultos e jovens, contra 50% de idosos, eu não posso abrir mão desses 50% de idosos e dizer, não, eu não vou contar com o consumo do idoso. Não, o idoso vai ter que consumir. Eu vou ter que criar uma roupinha para idoso, eu vou ter que criar um celular para idoso, eu vou ter que criar um... Tu entende? Vocês entendem isso aí? Eu tenho que fazer com que esse idoso consuma o meu produto, né? Eu não posso dizer, não, então tá, só vou fazer direcionar só para jovens. Não. E o mercado, nisso aí, ele é perspicaz, né? Ele é bastante antenado. Ele quer que todo mundo consuma o seu produto. E a leitura que tu fizeste está muito correta, Michael. Eu também tinha observado isso aí. E outra também, né, Michael, assim, hoje a gente vê muito mais pessoas, né, afros à frente dos programas, né, afrodescendentes, negros, né, o que não era comum, né? Hoje tem muito mais negros, os telejornais, os repórteres de televisão, grande parte deles são negros, né? Evidente que os negros sempre tiveram potencial, sempre tiveram qualidade, assim como a mulher teve, mas é uma questão de cultura. Uma questão de cultura, nós não temos negros, nós não temos mulheres. Mulheres, dá para se dizer há pouco tempo que as mulheres trabalham. Eu me lembro, antes, um pouquinho dos anos 70, era difícil tu ver a mulher trabalhando fora de casa. Em casa sempre trabalhou, e ainda trabalha tarefa dupla hoje, né? Mas fora de casa era difícil, porque existia todo um preconceito em relação à mulher ter de trabalhar fora, né? O marido não gostava, e era mal vista, inclusive, pela sociedade. A mulher trabalha fora, ela precisa trabalhar, que horror, né? Eu não, eu sustento a minha mulher. Né? Hoje se sabe que um homem sozinho não consegue sustentar uma casa. Porque às vezes... Graças a Deus. Pode falar agora. Como é que é, Maria? Graças a Deus essa mentalidade mudou, né? Não, muda mesmo. Claro, não. Passos lentos, mas houve uma... passos lentos, né? Mas mudou, né? Graças a Deus. Mudou, claro, foi bom, foi bom. Mas foi o mercado que mudou, viu? Sim, teve uma experiência, professor, disso daí. Meu irmão foi comprar um terreninho, né? E o corretor, e daí foi ele e a esposa dele, são casados já há 15 anos, né? Aí o corretor, ele focava mais na esposa, na minha cunhada, no caso, do que no meu irmão. Porque ali eu acho que ela que, na verdade, queria mais comprar do que ele, né? Ele não estava muito afim de entrar em prestação, essas coisas, né? E eu notei ali que o corretor, ele até chamou uma colega dele, entendeu? A colega dele trouxe cafezinho para nós e tudo. Uma mulher, assim, para ficar mais no clima, né? Mais família, Sim. assim. Mas ali eu fiquei de fora, fiquei só olhando, né? Eu fui só acompanhar. Sim, ele usou de uma estratégia que sabe que geralmente quem decide é a mulher nessas situações, né? Acabaram comprando, entendeu? Ainda é ela que fica mais em casa, né? Com tudo que houve de mudanças, ela fica mais em casa. Os dois iam pagar a prestação, né? Que vão pagar a prestação, né? Sim, mas ele focou na mulher porque na hora de decidir, eu também sou corretor, né? A gente vê que quem decidirá
quem vai decidir é a mulher. Geralmente quem decide é a mulher. Não adianta isso aí. Mudaram, né? As coisas mudaram, né? É um preconceito, mas é. Aí que tu faz? Tu bota o foco na mulher. Só que tu tem que ter cuidado para, de repente, a pessoa não achar que tu tá, né, se aproximando muito da mulher. O que ele fez? Aí foi mais inteligente ainda. Ele trouxe uma outra mulher, né? Para tentar desconstituir aquela situação que parece que ele está muito incisivo lá em cima da mulher. Ele trouxe uma outra e só foca na mulher, para mim, porque é uma forma de a gente conseguir fechar o negócio que ela que vai decidir. Bem estratégia. Usou de muita estratégia, viu? Esperto ele, né? Foi muito correto, foi muito acertada a estratégia dele. Só tem que cuidar para não forçar, né? Não forçar muito também, porque daqui a pouco e também assim, até o comportamento tanto do corretor ou da corretora, né? Às vezes a gente vê, aí chega uma corretora conforme está vestida, conforme ela argumenta com o cliente, também pode criar um rompimento. Também tem isso, né? Não é o valor, né? Exatamente. Por isso que eu digo, preciso ter todo um olhar, né? Todo um critério. Né? Daqui a pouco a pessoa vai dizer, nós tínhamos, como trabalho de corretor, a gente iniciou, claro, lá pelos anos 80, eu tinha um colega que queria beijar a cliente, né? Beijar a cliente, chegar com o esposo, e ele dá 3 beijinhos na cliente. Eu disse, rapaz, não faz isso. Eu digo, tu vai fazer uma coisa dessa, primeiro tu não conhece as pessoas, tu dá 3 beijinhos na mulher do homem e ainda quer que o homem compre alguma coisa. Isso aí é uma intimidade maior, né? Tem como. Conhecido já é difícil, e fazer isso com uma pessoa desconhecida é um erro fatal, né? Para qualquer negócio, né? Assim, era lamentável. Falando esse negócio de beijar aí, minhas primas falavam para minha mãe, né? O Michael é arrogante. Não é que eu sou arrogante. As minhas primas são tudo casadas, entendeu? E eu sei que homem normalmente é ciumento, entendeu? Aí eu vou estar abraçando, entendeu? Eu sei que as pessoas não entendem, né? Aí eu só cumprimento, bom dia, entendeu? E cada vez está mais difícil, né? Esse tipo de intervenção que a gente faz. Muito caro ciumento. E aí a gente vê aí as coisas que acontecem no dia a dia, a gente se assusta também, né? O pessoal às vezes leva para um lado que não tem nada a ver, às vezes eu também mando assim, eu uso muito o WhatsApp. Então, do que eu estar brigando com os maridos das mulheres, né? Deus livre, não é o caso, né? E o cara que é solteiro, eles acham assim, esse cara tá solteiro, tá querendo pegar todo mundo, entendeu? Aí eu já sei o lugar, entendeu? Aí já nem beijo, nem um abraço na prima para não arrumar confusão. É verdade, imagina como cliente, né? Imagina como cliente. Eu vou deixar um cartãozinho para a senhora, né, Mariana? Mariana, vou deixar um cartãozinho para a senhora. Eu posso fazer assim, eu deixar um cartãozinho para a senhora e um para o senhor, o seu esposo, entendeu? Se de repente eu dou só um cartãozinho para a senhora, é claro que não tem maldade nenhuma nisso, né? Mas pode parecer assim que o homem vai dizer, por que não deu um para mim também, né? Então, e até porque valoriza os dois, né? Então, deixa um cartãozinho para o senhor e, se ela não se importar, eu deixo um cartãozinho para a senhora também. Tudo a gente tem que ter cuidado, né? Porque o comportamento, ele está muito ligado a qualquer atividade, viu? Tudo passa pelo comportamento, né? Tudo. Agora, aqui, esses dias, eu sou psicopedagogo, né? Eu estava vendo aquele caso lá de Goiás, lá do rapaz, lá que estão tentando caçá-lo lá no... O serial killer. E aquele cara não é serial killer, vou te antecipar. Ele não é serial killer, ele é um bandido, isso sim, mas não é um serial killer. Talvez um psicopata, mas não é um serial killer. O que ele fez ali, ele matou pessoas, né, em sequência, mas com um propósito bem diferente, às vezes. Estúpido, né, claro, sempre vai ser estúpido, né, mas bem diferente, mas não é a característica de um serial killer, que ele mata em série. Por exemplo, um serial killer, ele quer matar, por exemplo, mulheres, só mulheres, ou quer matar um homossexual, ou só crianças, ou... Ele tem um nicho, um veio, né? E tem uma sequência, assim, de atuação. Ele não, ele teve na Bahia, matou 2, foi presídio, voltou, agora matou 4, né? Ele mata quem aparecer pela frente dele, né? Ele realmente... matava também um dos 90, que matava só prostituta, entendeu? Isso é um serial killer, entendeu?
Exatamente, tem a característica. O pensamento, ontem eu estava conversando com meu marido sobre isso. Ele é uma pessoa ruim, ele é mau. Sim, ele é uma mente doentia, como diz o Guido Palomba, né? Ele é uma mente doentia e essas mentes, elas não têm cura, viu? Tem, né? Eu li um tratado psiquiátrico, né? Do Guido Palomba, que é a maior autoridade nisso aí. E ele vai se pronunciar, eu estou louco para ouvir o que ele vai dizer, mas esse sujeito, desde o início, ele disse, esse cara não é um serial killer. Eles estão confundindo um assassino, né? Porque ele mata quem tiver pelo caminho, se tiver que matar os policiais, tanto é que ele afrontou vários, Qualquer um sujeito. pessoa, matou até um guri, né? Sim, ele não tem uma preferência por público, assim, porque o serial killer geralmente tem uma de copiar os americanos, né, professor? Tudo eles querem copiar os americanos, entendeu? Qualquer coisa, até as demências, principalmente, né? Mas isso aí são doenças, viu? São doenças sociais, são doenças não é que são sociais, elas se proliferam dentro da sociedade, né? A pessoa tem um distúrbio, né? Tem às vezes um distúrbio, uma demência, uma psicopatia, né? E acaba desenvolvendo em relação à sociedade, ele começa a demonstrar isso aí. Isso aí não tem idade, não tem status social, que nem a guria aquela que matou os pais, né? Não tem nada. A guria Nada. Os pais nunca travaram ela em nada, mas ela achava que não, que ela tinha que ter mais ainda. Aí ela deu um jeito do namorado matar os pais, né? A Cristina Ristoff. Ristoff, né? Pois é, aquilo é um absurdo. E ela vive em cima daquilo ainda até hoje, é livre, é isso, é bem polêmico a situação dela. Depois ela casou com uma outra. Ela é bem ativa, ela é bem... É bem complexo aquele caso da Ristoff, viu? Os irmãos, aquele também, os irmãos... os do Cravinho, né? Estavam com ela. Mas vamos lá, vamos sair da psiquiatria, vamos voltar para a Terra agora. Vou desligar meu microfone aqui. Mas essa questão, assim, do comportamento, ela é importante em qualquer atividade, viu? Qualquer atividade. É de extrema importância a questão do comportamento. Tudo está direcionado ao comportamento. Tanto é que as empresas, quando elas estudam o comportamento das pessoas para colocar um produto. Né? Ela não vai pegar um sujeito que se veste, que é formal, que se veste de forma clássica, assim, e vai oferecer um produto esportivo, ele não vai usar, evidentemente, né? Existe um grupo, né, que tem interesse, um grupo de interesse por um determinado segmento de produtos, e é por aí que o mercado ataca, né? E como tu disseste ali, Michael, muito bem, a gente já vê agora uma mudança, uma transição, né, para esse público LGBT. Quer dizer, então, eles devem ter mensurado, né, assim, e o pessoal que é preconceituoso, que não gosta dos LGBT, como é que nós vamos fazer? Porque isso é fato, né? Será que nós vamos ter uma perda aí? Eles avaliaram tudo isso, evidentemente, né? E contextualizaram, essa é a nossa realidade atual, né? O pessoal está se demonstrando mais, existe essa realidade e o nosso produto tem que estar para esse pessoal consumir também, né? Essa deve ter sido a leitura, né? O processo administrativo e sua implantação, né, é um processo de trabalho, um processo administrativo, então, e a implantação, dinâmico e permanente, e tem como objetivo efetuar diagnósticos situacionais das causas e estudar soluções integradas para os problemas administrativos. Envolve a responsabilidade básica de planejar as mudanças, aperfeiçoando o clima e a estrutura organizacional, assim como os processos e os métodos de trabalho. Devem ser desenvolvidas por analistas especializados, integrantes ou não de unidades organizacionais específicas que utilizam técnicas de pesquisa científica, prática e pensamentos criador, pressupostos que levam à identificação de problemas, à determinação de suas causas e à criação de soluções. Então, assim, aqui é uma leitura, né? Do processo administrativo e a sua implantação. É o diagnóstico da empresa, né? Por que muitas vezes a empresa não está atingindo seus objetivos e é preciso parar e fazer toda essa leitura, né? E chegar a um diagnóstico, né? Por que não estamos obtendo os resultados? É a concorrência? Né? É a questão econômica? É o nosso mercado? É o lugar onde a gente está situado, né?
o que está errado, né? Então, passa por etapas como a sensibilização, como o diagnóstico, como a intervenção, que é o fato de intervir, né, de mudar, dizer, olha, é aqui que nós temos que atacar, né? E a avaliação de tudo isso, né? Sensibilização, etapa 0, né? Tornar o indivíduo integrante de um processo de mudança, né? Olha aí, então, né, chamar o indivíduo e torná-lo ele como um processo de mudança, né? Integrante desse processo. Criar condições de atendimento das razões e dos porquês da mudança. Por que nós vamos mudar, né? Aproximar os indivíduos aos propósitos do estudo. Diminuir as resistências, né? Certo, certo, Mariana? É para mim, Mariana? Tá deixando o e-mail ali, né? Sim, é que eu tenho medo de esquecer. Já deixei agora. Eu vou colocar aqui depois 2 perguntas para vocês, Mariana, que valerão como presença no dia de hoje, tá? Sim, Mas aí sim. vocês vão responder para o aulas@colégiounrs.com.br, tá? Tu não vai mandar no e-mail, tu vai fazer aqui mesmo. Eu vou colocar aqui no ambiente aqui, não sei se Tranquilo. tá? Diagnóstico da situação situacional, né? Pesquisa preliminar ou análise da situação anterior, né? O que estava se fazendo com relação ao que está acontecendo agora. Planejamento do diagnóstico, os métodos, os instrumentos e objetivos, a definição do problema, né? Diagnóstico, roteiro básico, documentação legal e administrativa, manuais, organogramas, relatórios, descrição dos cargos, sugestão de chefia do pessoal envolvidos, contatos das unidades ou consumidores, né, dos usuários, melhor, ou consumidores, estudos anteriores e semelhantes, identificar clima, estrutura, métodos e processo de trabalho, planejamento da ação, prioridade, né, ou simultaneidade da ordem dos trabalhos, ferramentas, técnicas, instrumentos, recursos informacionais, materiais, enfim. Intervenção planejada, apontar a solução base, discutir as soluções, terminar, negociar e controlar o projeto, aplicação de solução. Então, é um diagnóstico sobre a empresa e depois de feito tudo isso aí, né, tem toda a orientação para que ela prossiga, então, fazendo determinadas mudanças, né, mudanças essas que são mudanças na estrutura, são mudanças organizacionais, né, são mudanças numa série de setores da empresa, né. É preciso, então, isso vai ser um diagnóstico da empresa, uma leitura da empresa. Porque a questão a empresa, ela passa a ser entendido o seu desempenho quando a gente olha justamente na sua movimentação financeira, né? No seu balanço, no seu balancete ou no seu balanço anual, né? Então, é o faturamento da empresa que vai dizer que ela está indo dentro daquilo que se programou, dentro daquilo que foi planejado, como a gente falou, né? Ou se ela está deixando, não está faturando, não está atingindo o objetivo, é preciso que se pare e se faça um diagnóstico, né? Muitas vezes também não dá para esquecer que o faturamento poderia ser maior, né? Então é importante para a empresa saber assim, eu estou atingindo o meu objetivo e nós poderíamos ter um faturamento melhor se nós fôssemos mais flexíveis, se nós nos adaptássemos melhor a essa questão de mercado. Por isso que as mudanças, elas são constantes, né? E, claro, quem administra, ele parte da análise de quê? De relatórios, né? Não vai estar em todas as suas empresas o tempo todo. Um empresário, por exemplo, que tem várias lojas, tem vários segmentos, como esse da Avan, como esse do Magazine, essa do Magazine Luiza, essa senhora, né? Como é que eles administram tudo? Eles andam para lá e para cá fiscalizando loja? Não tem como, né? Nem teria como, né? O que eles fazem? Eles têm os relatórios, né? Evidente que alguém transmite esses relatórios e é feita uma análise desses documentos, né? Desses relatórios, no que diz respeito à receita, ao faturamento da empresa. Se a empresa, aí é importante que se tenha dados, né? Para saber se está realmente tendo um crescimento, está tendo um faturamento adequado àquilo que está acontecendo no mercado naquele momento, se ela está tendo prejuízo, inclusive. Então, tudo é através dos relatórios, né?
é a análise desses relatórios que são passados para o proprietário, para o presidente da empresa, é que vão dizer se a empresa está atingindo o seu objetivo ou não. Tá? Porque se não tiver atingindo o objetivo, as demonstrações de resultados, né, elas estiverem apontando que o objetivo não está sendo alcançado, é importante parar e diagnosticar imediatamente, né, sob pena de depois se tornar uma quebradeira. Esse é um problema, né, que possuem essas... Problema não, mas é uma coisa que pode acontecer com essas empresas que têm uma rede muito grande de lojas, né, que é o caso da Havan, o caso do Magazine Luiza. Se tu não tiver um controle efetivo, se em algum momento houver um resultado, vamos dizer assim, que não seja aquele que foi planejado, que comece a ter prejuízo, e não for diagnosticado rapidamente, poderá haver um efeito dominó, ou seja, poderá haver a quebradeira, que é o que acontece, né? Vamos aí nos reportar recentemente quantas foi Arapuã, né? Foi a Incosul, talvez não seja nem do tempo de vocês, né? Mas quantas empresas foram quebrando ao longo do tempo, e quando quebrou todas. Onde é que está a Multissom? A Multissom, o próprio Chico Noveleto, que é o proprietário, ele já modificou. Ele já saiu do mercado. Porque o que ele fez? Ele deve ter feito, eu conheço ele pessoalmente, né? Não sou amigo dele, mas conheço pessoalmente. Ele deve ter feito um diagnóstico. Muita coisa sendo comprada pela internet, certo? Muita coisa sendo comprada nos camelôs, muitas coisas que não precisam de loja física, né? Os CDs, por exemplo, hoje a música tu pode baixar num pendrive, né? Então, assim, tu ter uma loja física dentro de um shopping com custo elevadíssimo de aluguel, com mais os encargos sociais, né? Mais ali os custos operacionais da empresa, que é água, luz, telefone, enfim, né? Os impostos, a tributação, não é melhor, de repente, fechar esse ciclo, encerrar esse ciclo e partir para uma outra atividade? Possivelmente ele tenha feito essa leitura, né? Porque não tem como tu concorrer hoje, né? Preços muito mais palpáveis, né? Tu comprar no ambiente da internet. Professor, eu acho que a Multissom ela está vendendo aparelho celular, notebook, tablet. Eu acho que ela não fechou, acho que no Iguatemi, eu acho que tem ali. Esses dias eu fiz um extra ali, eu vi a Multissom ali. Mas em muitos lugares ela fechou, viu? No centro ela fechou no meio de evento, ela fechou em alguns lugares da cidade. Eu comprei na Multissom. Comprei muita coisa na Multissom. Ele mudou também um pouquinho, ele começou a migrar para celulares, para outros eletrônicos, né? Que já existiam, mas não era mais relacionado à música, né? Mais relacionado a instrumentos musicais. Aí começou a sair e migrou para mais aparelhos celulares, notebooks, como tu disseste, né? Porque viu da necessidade da empresa, não tinha mais o porquê o sujeito sair daqui e comprar CDs, né? CD, DVD, uma vez não existe Netflix hoje, não existia bem pouco tempo Netflix, né? Não existia a Amazon há bem pouco tempo, né? Então, evidente que ele já migrou, né? Vendo que o pessoal não vai comprar um DVD para ver à noite um filme, sendo que tem Netflix. Né? Não tem razão de tu estar vendendo aquilo ali. O que ele fez? Ele fechou algumas lojas e deixou algumas com outros eletrônicos, mas não mais aqueles que eram o carro-chefe da empresa, né? Deixa só eu registrar uma vivência que nós tivemos há poucos dias, que eu não sabia que tinha, né? Eu procurei um filme na internet para minha filha ver, que eu via quando criança. E olha a mudança, né, das coisas. Pelo YouTube, a gente conseguiu alugar o filme. Eu paguei R$ 7,90 com cartão de crédito. E filme para ela ver. Eu tinha ele disponível por 24 horas, se eu não me engano. E
um filme que eu não encontrava em lugar nenhum. E nada mais é que a antiga locadora, né? Eu loquei o filme. Antigamente Sim, nós íamos. foi. Agora, pela É, internet, eu fiz isso. que maravilha. Não, não precisa lá devolver e o Não, proprietário não tem o problema de tu não devolver para ele, que era uma coisa que acontecia. Ó, tu não não. entregou, vou te cobrar uma multa, né? Às E vezes o eu cara não até precisei desaparecia sair com o de filme. casa, pesquisar, procurar um filme, tentar comprar o filme e tu vê, foi muito legal. Eu não sabia que podia. Tinha a opção de eu comprar o filme, ficar disponível para mim quando eu quisesse olhar, Que né? maravilha, né? Aham. E por Que, que R$ 7,90 mar... eu aluguei o filme. 7,90 tu não consegue nem comprar pipoca no cinema. Passagem para ir Ah, atrás. não consegue pagar o ônibus, É, né? aí de volta não dá. Se for de direto, acho que tá R$ 10, né? A passagem direto, Sim, então eu né? achei sensacional, não sabia que podia. E nada mais é que a antiga locadora, agora virtual. Virtual, olha aí, né? Então, tu imagina uma locadora. Locadora não tem como existir, né? Não tem. Não tem como existir, não tem como existir. É essa leitura que a gente falava lá no início do livro que tem que se ter, né? Uma leitura abrangente, assim, da Sim. organização, né? Dos processos, né, que estão se dando, porque as pessoas dizem, vou abrir um negócio. Tá, tudo bem, tu vai abrir, tu vai vender para quem? Para quem tu procura oferecer o teu produto, né? Ontem nós falávamos aqui na aula de TTI, nesse mesmo lugar, né? Eu vou comprar, por exemplo, vou botar um chocolate Copenhague, aqui em Viamão. Né? Para quem que eu vou vender? A gente sabe que é um chocolate bom, né? Que tem todo um status, mas que tem uma precificação, um preço alto pela sua qualidade, né? E a gente não tem um público que possa absorver essa mercadoria. Não, e Então, todo mundo tá na dieta, que aí vai estar comendo chocolate também, né? Tem não, e mais. aí esse preço aí o cara não compra mesmo, né? Não é nem pela dieta, né? E aí é um tipo de atividade que está fadada ao fracasso, né? Talvez um disse assim, tá, mas a Cacau Show, não, a Cacau Show é uma outra vertente, né? Um outro produto bom também de qualidade, mas que não tem, né, os preços que possui a Copenhague, né? A Copenhague geralmente está nos shoppings, está nos lugares estratégicos da cidade, pelo seu preço, né? Porque é um público seleto, não, um público seleto em termos não que a gente não tenha o gosto que os outros têm, que a gente não tem o dinheiro para comprar. Essa é a questão. Né? Aí é que tá. Então, nós, em vez de comprar lá, a gente vai comprar numa barrinha de chocolate do mercado, ou vai comprar, eventualmente, numa Cacau Show. É uma questão assim. Então, se tu quer abrir uma atividade, não basta simplesmente querer abrir, tem que saber entender que tipo de produto eu vou alcançar, né? Nós temos aqui, sabe, Mike, muito bem, né? Até de Viamão também, Mariana. Nossa, mas Não, no Pinheiro. Porto Alegre. Porto Alegre. Nós temos aqui, né, Michael, numa rua nós temos no mínimo 14, 16 farmácias. Numa rua. Numa rua nós temos 14, 16 farmácias, para ver que esse é um bom negócio aqui. Talvez todo o número de farmácias diz respeito ao tipo de público que nós temos, né? Não comportaria tanta farmácia se não fosse a necessidade das pessoas consumirem, né? Evidente que não. Né? Tem farmácia espalhada por tudo quanto é lugar aqui. Numa rua nós temos 3 São João, numa rua. E não é fácil abrir uma farmácia, né? Não é fácil abrir uma farmácia, O mas parece farmacêutico ali não é. Tem que ter um pessoal habilitado, não é só vender, né? De sim, qualquer jeito, né? mas tem que haver como um negócio que realmente é rentável, né? Muito rentável, né? Bom, mais adiante aqui nós temos o aperfeiçoamento de processos, a análise das transformações emergentes no âmbito organizacional, à luz das propostas apresentadas pela aprendizagem organizacional, aborda fundamentalmente os aspectos humanos da mudança, né? Paradigmática, né? Em questão. Esses aspectos correspondem, todavia, aos elementos, a um dos elementos componentes da nova visão de complementariedade
que se quer desenvolver nos espaços de produção. Não se pode esquecer os fatores estruturais envolvidos. Concentra-se, portanto, apenas na parcela, nessa parcela resultaria em conclusões reducionistas acerca da realidade. A questão que se coloca na visão de Garvin é como uma organização pode aperfeiçoar-se sem aprender algo de novo. Aí é que está, né? A solução de um problema, a introdução de um novo produto e a reorganização de processos requer uma nova visão de mundo e uma atuação a ela condizente. Na ausência de aprendizagem, as organizações e os indivíduos simplesmente repetem velhas práticas, tá? Tá aí, ó, as velhas práticas, né? O Cortella, que é aquele filósofo, ele diz, né? Que as pessoas e que as organizações, elas devem ser como, tipo assim, como vara de marmelo, como um arroz, né? Ele deita, é flexível e volta, tem que se flexibilizar, né? As mudanças são constantes, né? Então, assim, é preciso que essas mudanças, né? Quando essas transformações, elas sejam entendidas, para a gente poder mudar também nós mesmos, né? Pessoas físicas, assim, cidadãos, no dia a dia, nós tivemos que mudar, né? Nós tivemos que mudar o jeito da gente se reportar a um amigo, se reportar a uma pessoa, se reportar um LGBT, né? Hoje, uma pessoa afrodescendente, né? Que a gente chamava às vezes não de forma pejorativa, mas no nosso entendimento não era pejorativo. Hoje a gente se reporta a um amigo que é negro, a gente já não chama mais como chamava, né? Para não dar a entender que é uma forma preconceituosa, quando na realidade às vezes nem era, né? E não era mesmo, né? Mas, assim, são essas mudanças que vão fazendo a gente mudar o comportamento também, né? Em relação àquilo que a gente explana, inclusive, ao nosso pensamento, né? Às vezes ele não tem a intenção... Olha a infelicidade que teve aquele rapaz lá no Egito, né? É uma infelicidade, um mau gosto, mas a infelicidade também, né? E olha o que redundou, né? Em outras épocas ele passaria batido, né? Não tivesse a rede social, não teria nada disso, né? Isso se deve ao quê? À modernização, né? Que foi a rede social em que ele colocou, em que as pessoas também acessaram, que apontaram e que levou ele a ser lá, né, interpelado. Não fosse isso, ele passaria batido, né? Hoje a comunicação está muito integrada, né? Não é mais um, professor, o pessoal também caiu em cima dele porque era médico, né? Eles acham que médico é Deus, não, médico é uma pessoa igual a qualquer outra, entendeu? Também, né? Também. Claro, e ó, você tá frente do cara, entendeu? Claro, ele foi errado, foi. Claro, foi errado. Só para ato, é médico, tu ó. Isso. E quantas vezes a gente ouve isso aí, né? Que fica assim, não sai a público, né? Quantas vezes acontece? É que ali aconteceu e teve a questão da mídia também, que colocou para fora, né? Isso mesmo. E a posição, como você disse, que ele ostentava ali como médico, né? É um sujeito que deveria dar um exemplo, né? Tu imagina a gente aqui como professor, né, cara? A gente está com 50, 60, 90, cento e poucas pessoas, e daqui a pouco tu vai fazer uma colocação e tem uma infelicidade, né, de dizer algo assim que sai fora da curva, né? E acaba muitas vezes sendo mal. Eu não tive isso até os dias de hoje, né? Porque eu sempre me cuidei muito, assim, me policiei muito, né? Em presencial a gente fazia algumas coisinhas, brincadeiras, assim, mas nunca relacionado a esse tipo de preconceito em relação à mulher, ao negro, ao comportamento, não, né? Mas mesmo assim, qualquer piada que tu faça pode ser mal interpretada e que é um prejuízo, porque tu tem uma atividade que é uma só, né? Como as professoras dizem, a gente ouvia as professoras aí que saíram na mídia aí, o aluno tem que puxar a orelha, tem que castigar, ela rasgou o diploma dela, né? Tudo que não podia dizer, né, foi dito, né? Então, para aquela atividade ali, ela pode não servir mais. Né? Ela pode ter sepultado a atividade dela. Né? Então,
A gente trabalha com público. Está aberto o microfone, ó. Está aberto. Agora sim. Beleza? Bom, vamos lá então. Diz aqui, as dimensões do processo de mudança requerido nos modelos de organização dominantes hoje compreende assim a organização como um todo. Observe-se a respeito que, infelizmente, intervenções focadas nos elementos estruturais do sistema normalmente não desenvolvem habilidades, os valores e a formação da gestão. Intervenções focadas nas habilidades, valores, esta sim, né? O que quer dizer em suma aqui o nosso material? Quer dizer, focada só em mudar a estrutura não adianta, viu, Mariana e Maicon? Não adianta só mudar a estrutura, né? Tem que mudar também a concepção das pessoas, né? Então é preciso que as pessoas também tenham investimento, né, na questão do desenvolvimento pessoal, né? Hoje, antigamente se buscava muito pelo QI, né? Quando se pegava um currículo para uma empresa, o mais importante era se o sujeito era muito inteligente, se ele tinha muita formação, né? Os títulos que ele detinha. Hoje o mercado mudou essa concepção. Ele está interessado nisso também, mas ele está interessado muito na inteligência chamada inteligência emocional, né? Como tu vai conduzir as coisas. Exemplo, né? Inteligência emocional. Não sei se o exemplo é dos melhores, a gente nunca gosta de... Aquele do Carrefour foi outra situação que faltou ali muito de inteligência emocional, né? Para conduzir aquela situação, de apartar, de chegar alguém, de separar, de intervir, de não deixar aquilo macular a imagem da empresa, né? Aquela situação, e a pessoa, principalmente, que estava envolvida ali, que deveria ser protegida, porque um segurança, ele faz segurança, ele não é um sujeito para atacar, ele não é um guerreiro, ele não é um Gengis Khan da vida, né? Ele está ali para dirimir, né, para separar, para não deixar acontecer. Então, veja como é importante tu ter gente com pessoas, né, que tenham frieza e discernimento para intervir, para não deixar acontecer situações que vão atingir a pessoa, né, que é o principal de tudo isso, as pessoas, e a empresa, né, também, né. Então, hoje se exige também muito daquela questão relacionada à inteligência emocional, porque não adianta só ter inteligência, o QI, né, a chamada inteligência intelectual, se eu não souber me comportar, porque tem muita gente inteligente que é maluca, né? As coisas, elas não estão na mesma caixinha, entendeu? Elas não estão na mesma gavetinha. Eu tenho exemplos disso, clássicos, assim, de amigos. Nosso presidente é um, né? Que é fora da casinha. Bah, Bolsonaro. Eu votei nele, tá? Eu votei nele, mas me arrependi. Tudo bem, mas assim, não, mas são pessoas muito inteligentes e que, na realidade, um psicopata, um serial killer, geralmente um psicopata é um cara muito inteligente. Dificilmente tu vai encontrar um psicopata que não seja muito inteligente. A pessoa diz, como é que ele persuadiu, como é que ele convenceu, como é que ele conseguiu fazer isso e tal. Ele é um cara muito inteligente, sim, ele é muito inteligente, mas na questão da emocional, na questão do comportamento, ele é uma pessoa desprezível, entendeu? Um hacker, por exemplo, né? Um hacker, ele é uma pessoa que trabalha no submundo, né? Ele é super inteligente, mas tu não pode, não deve colocá-lo dentro de uma empresa sob pena de ele devastar com a empresa, com os dados da empresa. Então, tu não pode contratar uma pessoa só porque ela é inteligente, né? Porque a inteligência não exclui o fato da pessoa ter um distúrbio, né? Um distúrbio mental ou até uma mente criminosa, como dizem os especialistas, né? Chamam de mente criminosa que não tem cura. Que são pessoas criminosas por, mas vai mudar. Não vai mudar, segundo dizem eles, os especialistas, né, em criminologia, né, em psiquiatria forense. Pode ter um controle, mas não vai mudar. Não tem. Ele vai reincidir, pode ver pela pedofilia, pode ver nesses serial killers, pode ver nesses assassinos. Eles voltam a reincidir porque eles são doentes, né? Não é o fato de serem presos que eles vão sair de lá e vão voltar e são, não. Eles não vão voltar, eles vão voltar criminosos ainda, porque eles têm uma mente criminosa. Então,
uma empresa, então, não pode se ater. E hoje, no Brasil, o que está acontecendo, Mariana, é que nós estamos, Maicon, perdendo muitos talentos, viu? Muita gente jovem, inteligente, sim, que está arrumando as malas e indo trabalhar, né, fora do país. Por que estão indo trabalhar fora do país? Por falta de oportunidades, por falta de perspectiva, né? Então, hoje, nós estamos uma defasagem de talentos, né? Não é que nós não tenhamos, é que eles estão indo embora, justamente para buscar melhor oportunidade, né? Então, o maior investimento ainda da empresa, não adianta a empresa fazer uma mudança somente estrutural, né? Se ela não fizer uma mudança também conceitual, uma mudança vamos dizer assim, na concepção dos seus colaboradores, dos seus funcionários, né? Daquelas pessoas que estão envolvidas com a empresa. Não adianta simplesmente tu mudar a fachada, a estrutura, né? O logotipo, nada disso se não atender, mudar principalmente a concepção das pessoas. Aperfeiçoamento dos processos, né? Aperfeiçoar os processos, a análise das transformações emergentes no âmbito organizacional, à luz das propostas apresentadas pela aprendizagem organizacional, aborda fundamentalmente os aspectos humanos da mudança paradigmática da questão. Esses aspectos correspondem, todavia, a um dos elementos componentes da nova visão de complementariedade que se quer desenvolver nos espaços de produção. Não se pode esquecer os fatores estruturais envolvidos. Concentra-se, portanto, apenas na parcela, concentrar-se, portanto, apenas nessa parcela resultaria em conclusões reducionistas acerca da realidade. Foi aquilo que nós falamos, né? Se concentrar somente na parte estrutural dos componentes, né? Isso é uma forma, então, bastante reducionista, né? Acerca da realidade. Portanto, é a partir da concepção da aprendizagem organizacional apresentada no capítulo, né, que as ações dos gerentes são analisadas na situação específica, representada pelo aperfeiçoamento dos processos. Não basta, por exemplo, a gerência tomar uma decisão isolada, né, de que a abordagem centrada nos processos é capaz de espelhar a real situação da organização e que, daquele momento em diante, todos devem acatar as mudanças necessárias para que ela seja implementada. Se as pessoas não compreenderem os porquês dessas mudanças e não forem capazes de traduzir o que elas representam para os seus objetivos pessoais, essa decisão simplesmente não sairá do papel. Tá? Então, para sair do papel, é preciso fazer com que as pessoas compreendam por que foram realizadas aquelas mudanças, né? Mas se as pessoas não conseguem perceber claramente tudo isso, nesses benefícios dessa nova concepção de organização, e não forem capazes de gerar uma visão sistêmica sobre os processos, pressionarão para que as coisas permaneçam inalteradas. Percebe-se assim a relevância de que a clareza acerca da metodologia proposta e a sua flexibilização à realidade particular da organização representam para a criação um sentimento de responsabilidade mútua para a obtenção dos resultados desejados. Tornar claro para que as equipes os propósitos do aperfeiçoamento de processos produz um impacto direto sobre a percepção inicial das pessoas, ou seja, uma mudança, né, que vai se perceber nas pessoas em função, né, desse novo entendimento, desse novo paradigma, né? Mudança se usa muito hoje, né, essa questão da mudança de paradigma. É uma mudança de conceito, né? Uma mudança de conceito. Hoje se trabalha muito com conceito, né? Hoje se trabalha muito principalmente com conceito, mais com conceito do que um produto, né? Às vezes a gente diz assim, mas esse produto é da marca tal, né? A tal pessoa, a marca da roupa, a marca do carro, a marca do lanche, qualquer coisa está relacionada, então, a um conceito que ali está envolvido. Quando tu ataca aquele conceito, né, aí sim vem uma preocupação maior, né, porque hoje as coisas se valem mais por aquilo que se dizem,
pelo que dizem a respeito dela, do que propriamente o valor que existe nessas coisas, né? Não sei, o produto ele está abaixo do seu conceito, né? Ou seja, o conceito é maior, né? O sabão em pó diz que faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, né? Faz um monte de coisa, porque ele tem um status, ele tem um conceito de mercado de tanto tempo, né? Sendo, ele já existe há uma determinada, há décadas, há séculos, ele está ali no mercado, então com isso ele goza de um conceito. Mas às vezes, né, o resultado do seu produto já não é o mesmo, né? Ele já está obsolescido, ele já foi suplantado por outras marcas, mas como ele tem status, ele permanece ali, né? É tipo daquele jogador tipo do David Beckham, assim, que era um jogador que tinha um conceito, não jogava tanto, mas tinha status, estava sempre na mídia, tinha muito marketing, então ele aparecia muito, né? Então, para alguns, ele jogava muito, inclusive. Ele jogava bem, mas não era nenhum craque, mas gozava de um conceito. E claro que conceito é importante, né? Para o produto, para a gente, inclusive, um conceito é importante. Aquilo que as pessoas falam relacionado a um produto, né? É mais importante que qualquer coisa, sabe? É mais importante que a veiculação, inclusive em mídia. Por isso que nos Estados Unidos eles utilizam muitas pessoas, né? Eles colocam as pessoas à rua oferecendo produtos e fazendo demonstrações assim em público. Olha aqui como é que funciona essa canetinha, olha aqui como é que funciona essa faca, olha como funciona essa tábua de cortar a carne, olha essa panela como é resistente, né? Quer dizer, eles fazem experiências na rua, em público, que é justamente a melhor forma de se fazer marketing ainda, é o marketing corpo a corpo, né? É a demonstração, né? Por isso, os supermercados se utilizam muito isso da degustação, né? De um produto, para quê? Para ver o grau de satisfação das pessoas. A partir dali, a partir daquela degustação, daquela provinha que eles dão, eles começam a fazer assim, não é um estudo acadêmico, né? Não é uma pesquisa, mas é uma forma de eles obterem, vamos dizer assim, algumas informações pertinentes. Ou seja, a partir do momento que eles demonstram um produto, eles querem saber se a partir dali as pessoas vão comprar mais, se vão comprar a mesma quantidade, né? Ou se até vão comprar menos. Bom, uma vez que eles têm esses relatórios em mãos, uma vez que eles têm esses relatórios em mãos, o que eles vão fazer? Eles vão tentar agora fazer um diagnóstico. Bom, nós demonstramos os nossos produtos e as pessoas não compraram mais. Isso se deve a quê? Concorrência pode ser uma delas, preço pode ser outro, né? Algum similar que também está na concorrência, né? Um produto similar que está tomando o nosso espaço, ou talvez o produto esteja sendo exposto de forma errada, de forma equivocada. Então, ele vai fazer, a partir dos relatórios, uma análise com relação ao consumo desse produto, tá? Então, é isso que faz, eles tiram dali, como eu disse, não é pesquisa, porque a pesquisa é científica, mas é também através dos relatórios que eles sabem o quanto se consome. Uma empresa sabe quanto que consome em determinado bairro, de um determinado produto, através do relatório dos seus vendedores, né? Olhando os relatórios, eles sabem que lá naquela região não se consome muito um determinado produto. Logo, se vende, qual é o produto que mais se vende? É aquele produto X. Então, esse produto X é o produto prioritário daquele bairro, né? Então, portanto, eles colocam mais aquele produto, evidentemente, né? Essa, então, a análise que se faz, né? Estratégica, né? Com relação à qualidade também, né? Dos processos, tá? Então, o investimento na estrutura, sim, na concepção, né? E principalmente na concepção das pessoas, né? Aquilo que as pessoas precisam se entender, os novos paradigmas, o novo contexto, como o Maicon tinha falado bem ali, né, Maicon? Da Avon, dos cosméticos, a gente falou nos cosméticos, mas dá para falar, eu falei da telefonia, mas poderíamos falar de outras formas de consumo, né, que estão associadas à juventude e a um grupo de pessoas, né? Eu vou deixar para vocês aqui as duas perguntas que eu tinha prometido, né? Vou fazer duas perguntas, vou colocar aqui no ambiente para vocês, tá? Mariana e Michael, vou colocar aqui só um pouquinho. Tá bom. Tá, aqui.
Vamos ver aqui. Aqui, são duas perguntas, então. Só um pouquinho. Aqui, aqui. Só um pouquinho. Respostas, então. Ó, eu deixei ali, Mariana e Maicon, duas perguntas, tá? E coloquei aquele podico ali, tá? Que é o P de planejar, organizar, direcionar e controlar, tá? O quadripé. Não esqueçam, tá? O podico é uma dica minha, tá? Viu, Maicon? Viu, Mariana? O podico é uma dica que eu deixei ali, tá? Tá. Tá bom, professor. O P, o organizar, o direcionar, que é o di, e o controlar, que é o co, podico. Então, a primeira sílaba está dividida ali, tá? O P de planejar, o O de organizar, o direcionar e o controlar, certo? Esse aí é o tripé da administração, tá? Peço para vocês aí que desenvolvam um pouquinho ali, tá? O PUDIC, por exemplo, ali, né? O planejamento, a organização, o direcionamento e o controle. É isso que a gente faz na empresa. Planeja, orienta, direciona e controla, né? O todo, tá? Com aquela visão que a gente chama de a visão sistêmica, que é a visão do todo. Tá bom? Então, depois vocês respondam ali. Não entendi muito bem. FOAUE, sistêmico? Perdão, deixa eu ver o que é que eu coloquei. Para aí. Abreviado eu não entendi muito bem. Só um pouquinho, Michael. Tá. O que é o planejamento sistêmico? O que é o planejamento sistêmico? Então, Tá, vamos lá aqui. Eu que errei, tá certo, obrigado. O que é o que?
Eu botei assim o que é o planejamento sistema, planejamento sistêmico. Tá, eu coloquei de novo ali, Michael, então, Tá ok, obrigado. tá, ali. Eu que agradeço. Bom, pessoal, o que eu tinha para hoje era isso, tá? Tranquilo, professor? Vou deixá-los aqui. Na próxima aula eu vou chegar mais cedo, tá? Aí o pessoal vai me avisar mais cedo também aqui. Eu não tinha nem e-mail. Mas Eu saí da cama e vim embalado para cá, quando disseram que o telefone tá tocando. Os meus filhos disseram, tocando, vou ver quem é, né? Disseram, tem aula, mas não, eu não tinha relacionado essa aula para mim hoje. Mora do lado da escola, então. Moro pertinho aqui. Aí vim assim, vim que deu, saí até de pijama da cama e vou manter. 20 e poucos minutos. Tá bom, professor. Obrigada. Um bom final de semana para vocês, tá? Bom final de semana, Michael. Obrigado por você. Obrigado, professor. Um abraço. Tchau. Obrigada.